Ok, alunos, vamos agora para a revisão de 5 minutos. Joga na tela, acompanha comigo. O que foi falado então sobre a nossa aula? Olha lá, grupos indígenas do Rio Madeira. E aí falamos sobre o bandeirante Raposo Tavares, que vai acabar passando por essa região no ano de 1653. Ao navegar pelo Rio Madeira, ele menciona a grande densidade populacional que ocupava suas margens. Nisso ele estava falando das nações indígenas. E ele dizia que por onde ele passava, era impossível você ver a região sem a ocupação. Sempre você via indígenas na beira do barranco, você via malocas dessas nações, enfim, era um número bem expressivo. Os tupinambás, eles foram descobertos pelo padre Aconã no ano de 1639, vindo da ilha de Tupinambarana. Já os Texapacuras, eles são da família linguística do Urupaca e Jaru. Eles serão encontrados no século XIX. Perdão, 18. Século 18. Já aqui os indígenas do Madeira. Aqui do Guaporé. Aí eu tenho os Aruá, os Tupari, os Canoê, o Ajaru. Veja aí. O Aruá. O Aruá é parte da família linguística do Tupi-Mondê. Atualmente são 20 falantes da língua materna. O Canoê encontra-se disperso na região sul do estado, próximo à fronteira com a Bolívia, ali naquela região de Vilhena, Serigueira, Cerejeira, etc. A grande maioria, eles moram ao longo da margem do rio Guaporé. Já os Tupari, em seus primeiros contatos com os não indígenas, com o homem branco, nas primeiras metades do século XX, os Tupari, eles denominaram-se Tarupá. Já os Ajuru, ou Aiuru, Ajuru ou Ajuru, são os mesmos termos que hoje este povo assume para se auto-identificar. É importante que é Ajuru. Tem vários significados, aliás, várias escritas, mas o significado é o mesmo. Só muda a expressão da escrita. Já o índio do Mamoré, então eu passei pelo índio do Madeira, o índio do Guaporé e do Mamoré. Aí tem o Ari, constitui um dos poucos remanescentes da família linguística Texapacura, dado que a maior parte dos falantes de língua dessas famílias encontrava-se extinta já no século XX, no início do século XX. Cada subgrupo tem um nome. São hoje o Oronau, os Oroewa, os Oroati, os Oromon, os Oroaurã e os Oroarajeri. Oro é uma partícula coletivadora que pode ser traduzido como povo ou simplesmente grupo. Texapacura parece ter sido ambas as margens do rio Guaporé. Apesar de alguns grupos, como os Ustorá e o Jaixito Urupá, estarem associados ao rio Madeira. Aí os Texás Suruí. Suruí são 340 indígenas. A língua é o Tupi. Estão espalhados entre o Mato Grosso e Rondônia. Parque Aripuanã, Senta Larga, estão no Rondônia e Mato Grosso, na reserva Roosevelt, no Parque Aripuanã também. O Gavião na reserva Lourdes, no Rio Machado, a 60 km aqui de Porto Velho, de Paraná, perdão. E o Arara da reserva do Igarapé Lourdes, extinto existindo aí dos 2.000 índios, mais ou menos. Já os Parintitins, Iruarara, Jacangapiranga, Urutucuru, Arapanca, estão nessas regiões que vocês estão vendo aqui. Fechou?
Bom, alunos, agora é o seguinte. Vem para mim. Eu vou te deixar para fazer a atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Tchau, tchau. Ok, estou de volta, alunos. Agora, claro, para poder responder. Eu espero que você tenha lido bastante, lido nas entrelinhas, entendido a pergunta e dado a resposta viável. Vamos para a primeira? Joga no quadro. Questão de número 1. O que ela diz? Ela diz o seguinte. Vamos lá, vamos para a questão de número 1. Os Mundurucus foram um grupo guerreiro cujo expansionismo encontrou obstáculos na penetração portuguesa na Amazônia que buscava escravizá-los. Abandonaram os territórios recuando para os rios Canumã e Caruru, tributário do Tapajós. Em 1872, havia no Rio Armelo grupo de Mura e no Rio Machado os Parintins. O Rio Preto pertencente aos Iurá e Arara. O Rio Jamari era território do Jacarandipiranga. Urutucuru, Urupacamanca, Manaca. Na margem esquerda da Cachoeira do Macaco ficavam os Apamas e os Caripunas da Cachoeira dos Morrinhos, e que depois desapareceram quase por completo. Após a leitura do texto, quando falamos de povos indígenas da Amazônia, é correto então afirmarmos: A ocupação portuguesa na Amazônia, ela foi pacífica. B, o descobrimento das lavras do Mato Grosso e Cuiabá propiciou uma intensa migração de paulistas, mineiros, goianos e outros que buscavam traços cativos dos indígenas para o trabalho das minas. C, a escravidão do índio era feita sem grande resistência. Paiaguá, Cabixi, Caiapó foram os mais pacíficos a aceitar a escravidão. D, o comércio de indígena, por ser proibido, não era praticado obedecer às autoridades coloniais. Letra E, com a escravidão africana, houve uma substituição da escravidão indígena e encerraram a escravidão indígena na Amazônia. E aí? Nós temos aí, uma pergunta gigantesca. Os Mundurucus foram um grupo guerreiro, aí basicamente fala de todas as tribos, né? No ano de 1872, havia no Rio Marmelo, grupo de Mura, e assim vai. A pergunta é, após a leitura do texto, quando falamos de povos indígenas na Amazônia, é correto afirmar o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E estão corretas? Bom, se você optou pela letra B, está correto. Muito bem, parabéns. Então, a resposta será aqui, após a leitura do texto, quando falamos de povos indígenas na Amazônia, é correto afirmar que o descobrimento das lavras de Mato Grosso e Cuiabá propiciou uma intensa migração de paulistas, mineiros, goianos e outros grupos que buscavam braços cativos do indígena para o trabalho das minas. Com a descoberta do ouro, então, nessa região, foi necessário utilizar a mão de obra do indígena para ser explorada. Então, o índio é que vai fazer o trabalho escravo. Depois é que vai ser substituído pela mão de obra negra. Fechou? Bom, próxima questão. Em 1653, o bandeirante Raposo Tavares, ao navegar pelo Rio Madeira, menciona a grande densidade populacional que ocupava suas margens. 15 dias depois de iniciada a viagem pelo rio, não houve um dia
que não visse algumas povoações. E geralmente via muitos, todos os dias. Eles viram cidades com 300 cabanas, com muitas famílias vivendo em cada uma delas. Calcularam-se que em uma delas residiam aí 150 mil almas. Olha aí, 150 mil almas é muito, hein? Pela leitura do texto complementar, podemos afirmar sobre a colonização do Rio Madeira. Vejamos. A. Os primeiros contatos com os europeus, com o Rio Madeira, ocorreram a partir de 1552, quando Francisco de Orellana, vindo dos Andes, Peru, descendo o Rio Amazonas, passou em sua foz, denominando-o Rio Grande. B. Pedro Teixeira, em 1637, chefiando uma expedição portuguesa com destino a Quito, vice-reinado do Peru, partiu da vila de Cametá, no Grão-Pará, subiu o Rio Amazonas ao passar pela foz do Rio Madeira. C. Antônio Raposo Tavares, em 1650, com sua bandeira composta por mamelucos, paulistas e indígenas, percorreu desde o local de sua formação até a sua foz da margem direita do Rio Amazonas. Letra D. Em 1609, à frente do padre Manuel Pires e padre Grazoni, fundaram a missão de Tupinabarana na ilha com essa mesma denominação. Situação próxima à foz do Rio Madeira, com a finalidade de centralizar a catequese dos indígenas, apoiar a conquista do Vale do Rio Madeira e impedir que os indígenas continuassem a comercializar com os holandeses, assentados ali no Rio Negro. E a letra E, todas as alternativas estão corretas. Vejam só, nós temos aqui muitas informações. Aluno, você que está prestando atenção na aula, eu trago aqui uns dados interessantes. Ó, em 1542, Francisco Orellana, ele vai descer o Rio Amazonas e ele vai, quando ele chega na sua foz do Rio Madeira, ele chama o Rio Madeira de Rio Grande. Essa daqui é a primeira informação importante. Em 1637, Pedro Teixeira, indo para Quito, vice-reinado do Peru, ele parte da Vila Cametá, no Grão-Pará, ele sobe no Rio Madeira e ele passa pela foz do Rio Madeira. Ele passa pelo Rio Amazonas e chega até a foz do Rio Madeira. Eu tenho aqui a segunda informação importante para você. No ano de 1650, Antônio Raposo Tavares, ele passa com a sua bandeira, composta por mamelucos e paulistas indígenas, percorrendo toda a região, e ele chega à foz na margem direita do Rio Amazonas. Aqui eu tenho a terceira informação. Então, ano de 1542, 1637, 1650, eu tenho 3 grandes navegadores: Francisco Orellana, Pedro Teixeira e Antônio Raposo Tavares. No ano de 1742, eu tenho Manuel Félix de Lima. Ele também irá passar pelo Rio Madeira, saindo lá de São Paulo, chegando até Belém. No ano de 1788, eu tenho Alexandre Rodrigues Ferreira, na famosa viagem filosófica, que também vai passar pelo Rio Madeira. Professor, então você está falando que tivemos vários expedicionários que passaram por aqui? Sim, exatamente.
Aí eu tenho Francisco Orellana, eu tenho Pedro Teixeira, Antônio Raposo Tavares, Manuel Freitas Lima e Alexandre Rodrigues Ferreira. Esses caras irão desbravar os rios. Bom, e a resposta correta para essa pergunta é a letra E. Todas as alternativas estão corretas. Fechou? Próxima questão. Grupos indígenas migraram para a Amazônia, provocando aí guerras intertribais pelo controle do território. Dentre os moradores antigos da Madeira, encontraram os Torá, Mura e Matanauí, que migraram do Peru fugindo do domínio. De qual domínio estavam fugindo? A, dos portugueses, B, dos holandeses, C, dos franceses, D, dos espanhóis ou E, dos ingleses? Tá fácil, tá não? Resposta correta é a letra espanhol. Muito bem. Os índios fugiam, então, do domínio espanhol. Próxima questão. Os Wari constituem um dos poucos remanescentes da família linguística Texapacura, dado que a maior parte dos falantes de língua dessa família encontrava-se extinta já no início do século XX. Atualmente, existem somente 4 grupos de Texapacura, que são eles: A, Oronal, os Oroeo, os Oroate e o Oromu. B, Parintitins, Iurá e Araracanga-Piranga. C, Wari, os Torá, os Moré, os Itenes e os Oroim. D, Urutucuru, os Urupacamanca, os Wari e os Parintitins. Letra E, os Caripunas, os Saquirabás, os Pacás Novas e os Caçupá. Resposta correta vai ser a letra C. Os Wari, os Torá, os Moré, os Itenes e os Oroim. Parece nome japonês, né? Mas é assim como eles vão. E um detalhe, tem um significado para isso. Tá? Quando você, vem para mim, quando você aprende sobre a nossa cultura, sobre as nossas nações indígenas, sobre os nossos povos, tem muitas informações também para poder ser explorado. O fato é que algumas entidades que constituem essas informações acabam nem passando para a gente. Não divulgam, mas como é para fins didáticos e pedagógicos, é necessário nós obtermos essas informações sobre essas tribos indígenas. Então, eu peço até desculpa se algumas informações não estão se encontrando ou não estão batendo, porque essas aulas elas foram criadas com base em alguns livros que já foram publicados. E ao pesquisarmos nesses livros, obtemos essas informações. Agora, se esses livros já estão ultrapassados ou se já mudou, aí a gente precisa, então, atualizar. Mas fica difícil porque, como eu falei, as instituições acabam não repassando os dados que serão precisos. Mas, no mais, é isso. Nós ficamos por aqui, o nosso cenário maravilhoso, História de Rondônia. Nós estamos na região do Guaporé, na areia do Guaporé, a desova dos quelônios. Aqui atrás nós temos os quelônios se movimentando e ali a água do Guaporé. Meus queridos, eu fico por aqui e aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.